Olá a todos, hoje nós vamos falar aqui sobre mecânica. Bem, já foi gravado os vídeos sobre cinemática, que é o estudo dos corpos quando ou a velocidade é constante, movimento uniforme, ou a aceleração é constante, movimento uniformemente variado. Mas o que faz a velocidade deixar de ser constante e, assim, principalmente o que determina a aceleração, né, em outras palavras? Bem, são as forças. O estudo da força a gente chama de mecânica. Bem, o que são forças? Forças, igual eu falei, é uma força, é algo que altera ou o estado de repouso do corpo, se ele está em movimento, deixa ele parado ou muda a velocidade dele, muda a aceleração dele, consequentemente a velocidade, ou algo que muda a deformação do corpo. A máscara estava desse jeito, eu fiz uma força sobre ela, ela amassou, ela se deformou. Se alterou o estado de deformação ou o estado de repouso, logo é uma força. Se a gente for olhar a física teórica a fundo mesmo, só existem 4 forças na natureza. Uma que a gente chama de força gravitacional, massa atrai massa. Duas que são forças que ocorrem entre átomos apenas, que é responsável por manter os prótons e os nêutrons juntinhos no núcleo. Essas a gente não estuda. E a força eletromagnética, que é a atração e repulsão entre elétrons. Apenas essas forças existem na física teórica. Como a gente não está na física teórica, a gente está numa física mais prática, a gente pega a força eletromagnética e pega a força gravitacional e subdivide em vários tipos. Basicamente, quais são esses tipos? Bem, a força gravitacional, ela ou ocorre entre planetas, formando a gravitação, ou ocorre entre um objeto muito pequeno e o planeta, que a gente chama de força-peso, certo? A força eletromagnética formam todas as outras forças que a gente estuda. Por quê? Porque os elétrons, basicamente, que são responsáveis, se a gente for olhar teoricamente, são os elétrons que são responsáveis pelas outras forças de interações. Se eu empurro a minha mão aqui, esse empurrar são os elétrons dessa mão encostando, repulsando os elétrons, repelindo os elétrons dessa mão, certo? Num estudo mais aprofundado seria isso. Mas como você não precisa saber a parte teórica, vamos para a parte mais prática. Vamos lá. Força é uma grandeza vetorial. Vai aparecer num cardzinho aqui um vídeo sobre vetores e diferença de grandezas vetoriais e grandezas escalares. Mas se ela é uma grandeza vetorial, significa que ela tem um módulo, né, o quanto ela vale, o quão forte é a força, uma direção e um sentido para onde a força está indo. Não adianta eu falar força de 30 newtons. Tem que ser força de 30 newtons para baixo. Certo? Uma força de 30 newtons pode ser para qualquer sentido. É uma grandeza vetorial. Para ter sentido completo, precisa de um módulo, de uma direção e um sentido. Newton, que é o carinha que basicamente começou o estudo das forças, vamos colocar assim. Lógico, Aristóteles já falava alguma coisinha, mas enfim, Newton, que é o pai da mecânica clássica, ele definiu algumas leis para o funcionamento dessas forças. Leis que, para nós, aqui no ensino médio, vão ser válidas sempre. Quais são essas leis? São as 3 leis de Newton, as famosas 3 leis de Newton. Né, todo mundo conhece a historinha da maçã, ou essa historinha provavelmente é falsa, tá? Muito dificilmente uma maçã caiu na cabeça do Newton. Porém, né, vamos supor que ela seja verdadeira, Newton estava lá, caiu na maçãzinha e descobriu as forças. Independente de como ele descobriu, as leis são as seguintes. Primeira é a lei da inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, e um corpo em repouso, parado, tende a continuar parado. O que isso significa? Vocês assistiram um vídeo que tem um cara em cima de um carro e tem um obstáculo aqui? O cara chega perto do obstáculo, pula do carro. O carro tipo, vai por baixo do obstáculo e ele por cima. E daí ele cai do outro lado certinho em cima do carro. O que esse vídeo demonstra? Primeiro, que homens vivem menos. Segundo,
Como é que ele consegue cair certinho em cima do carro, né? Como é que ele não fica para trás? O carro tem motor, ele não tem motor. Como é que ele, tipo, o carro não anda e ele cai? Porque ele já estava em movimento, né? Em relação à Terra, certo? Ele estava andando para cá. Quando ele pula, não tem nada que faz ele parar de andar para lá. Se não tem nenhuma força agindo para o outro lado. Na verdade, tem só a resistência do ar, que a gente já vai ver que é um tipo de atrito. Mas ela é muito fraca. Como não tem nenhuma força agindo para o outro lado, ele não para, certo? Ele só pararia se houvesse uma força mudando a velocidade dele, mudando a aceleração dele, consequentemente a velocidade. Como ele já estava em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Se você tá com uma bolinha de papel, caso ela não caísse, caso ela seguisse em linha reta, ela ia seguir em linha reta infinitamente. Se você tá com uma bolinha de papel no espaço, ela segue em linha reta infinitamente e na mesma velocidade. Ela só muda de velocidade ou para, ou alguma coisa que acontece, quando ela se choca com outro objeto, quando ela está na órbita de algum lugar, que daí órbita é uma força gravitacional, agora a gente viu, se chocar é uma força, aí a força muda dela. Se ela não bater em nada, ela segue infinitamente, igual o cara do carro. O cara só para depois porque ele cai, né, em cima do carro de novo e dá tudo certo. Se ele caísse no chão também, ele ia parar, porque ele caiu, né, deu uma força também. Mas, se não, ele ia seguir infinitamente, certo? Isso é o que a gente chama de lei da inércia. E para o repouso isso também é válido. Eu estou sentada aqui e se eu estiver parada, assim, ignorando minha boca mexendo, eu estou parada. Eu só vou me mover se uma força agir sobre mim. Seja essa força os próprios impulsos nervosos do meu cérebro, seja essa força alguém me empurrando. Se não houver força, eu continuo em repouso. O ornitorrinco de pelúcia, o Jorginho ali atrás, vai continuar em repouso até que uma força haja sobre ele. Essa é a lei da inércia. Significa que se algo está em repouso ou em velocidade constante, obrigatoriamente não tem nenhuma força agindo? Não. Significa que a soma dessas forças é nula. Essas forças se anulam. Por exemplo, o Jorginho ali atrás está sofrendo a força-peso da Terra. Então, todos nós estamos sofrendo a força-peso da Terra. Porém, quando ele entra em contato com essa mesa provoca uma outra força que compensa a força-peso, que é o que a gente chama de força normal. No momento que essas forças se chocam, elas se anulam e ele fica parado. Muito dificilmente algo está sem estar sob efeito de nenhuma força. Porém, tudo que está parado ou tudo que está em velocidade constante tem forças que se anulam, certo? Na hora de você somar todas, tipo, uma empurra 20 para cá, uma 20 para cá, logo vai continuar parado, certo? Elas se anulam. A segunda lei é o chamado princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força de um corpo só depende de duas coisas: da massa dele e da aceleração dele. Lembra que a gente falou que força muda a velocidade de um corpo? Então, na verdade, ela muda a aceleração. E daí a aceleração muda a velocidade, né? Igual a gente vê em cinemática. Força está diretamente relacionada à aceleração. Vamos supor que eu tenho um bloco de 1 kg. Se eu faço 20 newtons de força nesse bloco de 1 kg, ele vai ser acelerado em 20 metros por segundo. Força é diretamente proporcional à aceleração. E também é diretamente proporcional à massa. Bem, se ele tem 1 kg, eu faço 20 newtons de força, ele entra em aceleração de 20 newtons. Se ele tiver 100 quilos, ele vai mover mais devagar, né? Empurra um bloco de 1 kg, ele vai ir rápido. Faz a mesma força num de 100 quilos, ele não vai tão rápido. Por quê? Porque o bloco de 100 quilos tem mais massa. A força depende da aceleração e da massa. A força é igual a massa vezes a aceleração. São apenas esses dois fatores que influenciam uma força. Esse é o segundo princípio, que dá a famosa fórmula F igual a m vezes a. Certo? A terceira força, a terceira lei, é a de ação e reação. Toda reação gera uma reação. Toda ação gera uma reação oposta e de mesma intensidade.
que isso significa? Se eu tacar meu celular longe, o meu celular vai me tacar longe de volta. Então, por que eu não saio voando? Porque depende da massa também, não depende só da aceleração. Se meu celular sai com uma aceleração muito rápida, eu vou ir para trás numa aceleração muito menor. Por quê? Porque eu tenho muito mais massa. Agora, experimenta pegar um amiguinho seu no colo e tacar ele longe. Você vai cair para trás. Porque na hora que você empurra seu amigo te empurra de volta. Você não pega um pedaço de pedra gigantesca e tacar. Você vai cair de volta, porque a pedra te empurra para trás. Nesse momento, agora, nós estamos sendo empurrados para baixo pela Terra. Logo, pela força gravitacional. Logo, a Terra também nos empurra de volta quando a gente entra em contato com ela, quando a gente entra em contato com o chão. Por isso que a gente não sai vazando. Ação e reação. Certo? Toda força gera toda ação gera uma reação oposta e de mesma intensidade. Bem, sabendo disso, essa introdução zona agora, o que a gente pode concluir? Primeiro, na hora de você desenhar um diagrama de forças são vetores, então você pode desenhar naquele esqueminhazinho lá de soma de vetores, somar todas as forças de um corpo. Caso ele esteja em movimento uniforme ou esteja parado, em outras palavras, caso a aceleração dele seja zero, esses vetores têm que se anular. Esses vetores, na hora que você desenhar um seguido do outro, eles vão fechar um polígono fechado. Por quê? Porque tem que ser igual a zero. Se sobrar uma setinha para algum lado, significa que ele está se mexendo. E não somente isso, que ele está acelerando. Certo? Se você solta... Se você mantém uma força constante no corpo, ele acelera infinitamente, quase. Não é infinitamente porque existem limites e afins, nenhum corpo ultrapassa a velocidade da luz, aquelas coisas. Mas, certo? A força não determina a velocidade do corpo, determina a aceleração. Certo? Bem, a gente falou no comecinho que para a física teórica tem 4 tipos de força. E para a gente, quantas existem? Bem, para fins práticos, bem mais do que isso, porque para fins práticos, né, a gente subdivide os casos. Então vamos lá. Força-peso. É a mais basicona dela. Todos nós estamos sujeitos à força gravitacional. É a força gravitacional aplicada. A gente está caindo. Existe uma força vertical e para baixo. Vamos aqui, vou usar todos os exemplos como uma caixa, beleza? Existe uma força vertical e para baixo, empurrando essa caixa. Certo? Bem, F igual a m vezes A, pelo segundo princípio. A força peso, bem, a massa é a própria massa da caixa, eu vou continuar como m, mas a aceleração que ela está caindo, caso ela esteja caindo, é a própria aceleração da gravidade. Então é igual a m vezes g, a gravidade que geralmente os exercícios tratam como sendo ou 9,8 ou 10. Aí depende com o que o exercício pediu para você considerar a gravidade. F, a força peso, é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. É a aceleração, nesse caso, a gravitacional, porque ela está caindo. E se ela estiver em contato com o chão? Bem, se ela estiver em contato com o chão, ela não vai vazar, né? Tipo, ela não vai continuar caindo, ela não vai atravessar o chão. Por quê? Porque no momento que ela entra em contato e pressiona o chão, ela gera um negócio chamado força normal. O chão empurra ela de volta. Essa força que impede dois corpos de se atravessarem, a gente chama de força normal. Lembra que a peso era sempre vertical e para baixo? Então, a normal é sempre perpendicular ao corpo, perpendicular ao chão. Ou seja, ela sempre forma 90 graus. Não ao chão, à superfície. Né? Se eu estiver empurrando contra a parede, vai ser 90 graus com a parede. Enfim, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Esse ângulo aqui é obrigatoriamente 90 graus, porque é uma força normal. Ela simplesmente impede dois corpos de se atravessarem. Certo? Se ela está num chão plano, num chão reto, ela é oposta ao peso. Certinho. Agora, se ela estiver numa rampa, por que quando você coloca uma caixa numa rampa, ela desliza e cai? Ou uma bolinha numa rampa, ou literalmente qualquer coisa numa rampa? Por que ela desliza e cai? Bem, existe uma força peso agindo sobre ela.
E a normal, lembra que ela faz 90 graus com a superfície? A superfície, nesse caso, é assim. Certo? Se ela fizesse assim, esse ângulo aqui não seria 90 graus. A normal sempre forma 90 graus. Essa setinha tá linda, hein? Ela sempre forma 90 graus. Então, quando você junta essa força, a peso, e junta a força normal, você forma uma resultante, né? Se você prestar atenção no meu videozinho de cálculo de vetores, você descobre que você forma uma resultante. Tá certo? Essa resultante que faz a caixa cair, faz a caixa deslizar. No caso, isso aqui tá um pouco meio torto, né? Aqui são 90 graus. Espera aí, gente, só um minutinho, a gente foi mal. Aqui tem que formar 90 graus, né? Enfim, eu tô com preguiça de desenhar isso aqui certinho, mas vai formar uma resultante assim, que vai fazer a caixa deslizar e cair, certo? A normal é sempre perpendicular à superfície. E não tem uma fórmula específica, depende do exercício. Nós temos a força elástica. Bem, voltando aqui por causa da caixazinha. Vamos colocar duas caixazinhas. E vamos amarrar um elástico aqui em cada um. Um elástico sem esticar. Aí eu pego e estico essa outra caixazinha. Levo essa caixazinha lá pra puta que pariu. É o mesmo elástico. Essa distância que ele percorreu, se eu pego um elástico e puxo, o elástico fica fazendo uma força para voltar. É a resistência à deformação. Minhas setas estão lindas hoje. O elástico vai ficar fazendo uma força para a caixa voltar para onde ela estava, para ele não ser deformado. Essa força segue a lei de Hooke. Fe é igual ao coeficiente de elasticidade do corpo, certo? O quanto aquele corpo está disposto a não esticar, vezes o quanto ele andou. Vou chamar essa distância de x. O quanto ele andou, certo? Temos também a força de tração, que é simplesmente se você tem um fio e puxa o fio, aplica uma força sobre o fio, a força se estende por todo o fio, caso esse fio seja o que a gente chama de fio ideal. Essa força que se estende, a gente chama de força de tração. Na prática, trabalhe como se todos os corpos amarrados num fio fossem um só. Então, se eu tenho um fiozão aqui, tem uma caixa de 20 quilos e uma caixa de 40 quilos, trabalhe como se você tivesse com uma única caixa... 20 e 40, que eu usei exemplo, né? Trabalhe como se você tivesse uma única caixa de 60 na hora de puxar o fio. Porque é isso que acontece. O fio distribui a força ao longo dele. Isso é o que a gente chama de força de tração. Além disso, nós temos a chamada força de atrito. A força de atrito é a resistência a um movimento. Se eu empurro um corpo, ele vai... Tenta empurrar sua mesa agora onde você está. Você não consegue empurrar sua mesa, a princípio. Ela não sai do lugar. Isso é o que a gente chama de atrito estático. Ela está resistindo ao seu movimento, ficando parada, estática. Atrito estático. O atrito estático é igual à força aplicada sobre ela. Então, tá bom. Você está lá fazendo força. Ó, vamos fazer um gráficozinho aqui. Aqui é o quanto de força você aplica. Aqui é o quanto de força, tipo F, a força que você está aplicando. Vou chamar só de F. E aqui é FA, a força do atrito. Beleza? Quanto mais você faz, mais a força de atrito sobe. Certo? Ela está resistindo, porque ela tem que se anular, né? A mesa está parada, então ela está resistindo, resistindo, resistindo. Chega um ponto que você consegue empurrar a mesa. Esse ponto, o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Se a mesa está em movimento, o atrito é o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico, ele não vale, tipo, não depende de quanto você aplica. O atrito dinâmico é constante e é menor do que o atrito estático máximo. Como assim? Pensa que você está empurrando um sofá. Antes de você conseguir começar a empurrar o sofá, você está lá tentando, 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 tentando. Na hora que você consegue, você não sente um baque, você não quase que cai para frente. Por quê? Porque o sofá está fazendo uma força de atrito estático contra você, resistindo exatamente à força que você estava aplicando. Quando você vence o sofá, quando você chega no ponto máximo dele, ele meio que deixa para lá, tá ligado? E, foda-se, então me empurra. E daí o atrito cai drasticamente e vira um atrito dinâmico. O atrito dinâmico é constante. É simplesmente o atrito que, tipo, porque você tem que fazer uma forçazinha para empurrar o sofá ainda. Mas é uma força bem menor.
E é uma força constante, essa força não muda. Essa força depende apenas da superfície de contato. Essa força é calculada a partir da força normal de um corpo. Lembra da normal, que é dada justamente pela superfície de contato? Então, essa força, o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície, vezes a força normal, vai ser igual ao atrito dinâmico, vai ser igual a esse númerozinho aqui desse atrito dinâmico. Por que isso? Porque se eles não estiverem se encostando, se o sofá estivesse flutuando um pouquinho do chão, não teria atrito. Você poderia empurrar que ele ia deslizar. Para ter atrito, tem que ter uma força normal, ou seja, o sofá tem que estar pressionando o chão. E quanto mais ele está pressionando, ou seja, quanto maior a força normal, maior é o atrito. E quanto maior o coeficiente de atrito, né? Ou seja, sei lá, se o chão for de lixa e não maior vai ser o atrito também. Agora, se o chão for de gelo, que tem um coeficiente de atrito muito menor, o sofá vai continuar deslizando, certo? O atrito estático não. O atrito estático só depende da força que você está aplicando. Então, quando você estiver resolvendo um exercício, se preocupe com as seguintes forças. Coloquei a força peso. Coloquei a força normal. Assim, lembrando, força peso, vertical para baixo. Normal, perpendicular com o corpo. Essas duas forças sempre vão ter, a menos que você seja no espaço. Então, olha se você colocou essas duas. Dito isso, tem atrito? Ele colocou no enunciado desconsidera o atrito? Se ele colocou, foda-se. Mas se colocou, tem atrito? Você não coloca. Força de atrito faz bem, né? Pra você não perder ponto. Daí de resto, olha, ele falou no enunciado se tem força de tração, confere aí se tem um fio. Ele falou no enunciado se tem força elástica, confere aí se tem um elástico, alguma coisa que deforma e volta. Certo? Qualquer coisa que estica gera força elástica. Conferiu uma por uma, se foi todas? Foi. Desenha. Se no exemplo tem uma caixa, faz o diagrama de forças, mesmo que não esteja pedindo. O que é o diagrama de forças? É você desenhar o objeto do problema. Sei lá, se o problema está tratando com uma caixa, desenha a caixa e desenha todas as forças que agem sobre elas. Ah, ela está na terra, então tem peso. Ah, ela está num chão, então tem normal para compensar o peso. Ah, tem um carinho empurrando ela, então tem isso aqui. Ah, mas esse chão tem atrito, então tem um atrito contra. Tá ligado? Desenha todas as forças que agem sobre ela e nomeia uma por uma. Essa é a peso. Opa, eu chamo de FP. Essa é a peso. Lembrando que, como é uma grandeza vetorial, tem que desenhar essa setinha em cima. Putz, essa é a peso. Putz, essa é a normal. Sabe? Desenha uma por uma. Isso é o que a gente chama de diagrama de forças. Ajuda pra caramba na hora de você entender o que está acontecendo. E daí você olha, essas forças se anulam? Se sim, se essa aqui foi igual a essa, e essa aqui foi igual a essa, acabou, o corpo está parado. Ou com velocidade constante. Se não tiver, o corpo está acelerando. Se o corpo está acelerando, aí, em qualquer um dos casos, se for velocidade constante, vai cair em movimento uniforme. Se for acelerando, vai cair em movimento uniformemente variado. Os dois já tem vídeo explicando. Assim que você resolve um problema de mecânica. Essa foi basicamente a aula de mecânica, espero que vocês tenham gostado.